Olá, galerinha, quinto ano. Vamos pegar o nosso módulo 3, capítulo 7 de língua portuguesa. Iniciamos finalmente o nosso módulo 3. O módulo ele já traz para vocês um texto. Vamos trabalhar hoje o nosso gênero textual crônica, tá? E nós vamos entender o que é uma crônica, tá? Ele é um texto narrativo, tá? Se ele é um texto narrativo, ele vai ter aqueles elementos que a gente sempre fala do começo, meio e fim de um texto narrativo. Eu trouxe para vocês aqui algumas definições do que é. Gostaria que vocês anotassem isso no caderno de vocês, ou no de redação, ou no de português, o que vocês tiverem em casa, tá? Então, a crônica. A crônica é um texto curto a respeito de situações do dia a dia, sejam elas rotineiras ou acontecimentos inusitados. Então, aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, não é algo assim que eu vou pegar longe, tá? Antigo. Apesar dela ter surgido muito antes. Então, aqui, origem. A crônica é um gênero muito antigo. Como é um tipo de texto que se escreve em assuntos do cotidiano, cotidiano significa dia a dia. Ele começou quando as civilizações antigas passaram a fazer as anotações e levantamentos. Então, eu precisava registrar o que estava acontecendo. Então, foi daí que surgiu a crônica. Muito utilizado também em forma de diários antigos ou cartas informativas. A crônica ela é conhecida como o senhor do seu tempo. Por quê? Ela tem essas características que eu vou utilizar para referir ao meu dia a dia, com coisas corriqueiras do meu dia a dia, do meu cotidiano, tá? Outra coisa são a parte do gênero literário. Com o passar do tempo, a crônica foi tomando forma de gênero literário. Até o século XVIII, ela foi de caráter bastante informativo. Então, tinha a função de informar algo. Então, com a expansão do meio editorial, porém, passou a ser produzidas pelos jornais de uma forma mais leve, não era tão formal e humorística, a fim de entreter os eleitores. Então, um lado humorístico, mas também de um lado de uma crítica leve aí, tá? Então, a partir de então, os jornais adotaram cada vez mais o estilo e o gênero que se expandiu, sendo apresentado de várias formas diferentes. Então, vocês vão encontrar muito assim no finalzinho do jornal, revista, a crônica, tá? Quais são as características da crônica? A linguagem da crônica é bastante leve, sendo um meio termo da linguagem literária para a linguagem oral. Texto muito relacionado a assuntos corriqueiros, de novo, assuntos do dia a dia. Texto curto e objetivo, só que ele lembra o conto, só que ele é maior que o conto, tá? Em que é retratado basicamente o que importa para o desfecho do assunto, sem divagações, sem colocar muitos detalhes. Como tratam de assuntos atuais, costumam perder o sentido ou validação rapidamente. É um texto com nenhum ou poucos personagens, sendo mais salientado o acontecimento em si e não os participantes. É comum, tá? Mas geralmente pode ter e não tem. Mas tem crônica sim que tem, só que menos personagens. E os principais tipos de crônicas? Eu tenho a crônica jornalística, a crônica histórica, a crônica humorística e a crônica dissertativa. Vamos entender cada uma delas? A crônica jornalística, ela apresenta a notícia em formato de crônica, mais literária do que a matéria comum. Crônica histórica, ela relata alguma ocorrência histórica. Característica humorística, conta a história utilizando estratégia que faça o leitor rir, tá? De uma forma leve, de uma crítica aí. A dissertativa, ela é composta por opiniões do autor, organizadas em forma leve e envolver o leitor. Hora da leitura. Nós vamos realizar a leitura criteriosa das páginas 10 e 11.
Eu vou pausar esse... Eu não, né? Vocês vão pausar esse vídeo e vocês vão ler. Eu volto com vocês para depois discutirmos. Eu preciso que vocês leiam para compreender o que está se pedindo, o que está se falando, né? Observe as pontuações, acentuações, se concentre no que você está fazendo agora. Leitura, e a leitura exige concentração. A leitura exige uma dedicação sua para o que você vai fazer, tá? Leu o primeiro parágrafo, não entendeu? Volta, não tenha pressa, tá? Se dedique a esse momento para a leitura, ok? Volto daqui a pouquinho para a gente discutir o que foi lido. Vamos lá fazer a segunda leitura comigo para nossa pós-leitura, tá ok? Aqui no primeiro parágrafo na roda de leitura, ele já está dizendo a necessidade de como começa, né? Como nasce a crônica. Quem assiste a uma partida de futebol pode ficar nervoso quando as jogadas não são bem realizadas ou quando a bola não entra no gol. Mas você já imaginou o que cada jogador está sentindo e pensando durante o jogo? Aqui eu já estou me aproximando da leitura, né? O que eles sentem? Será que eles estão felizes? Estão angustiados? Estão ansiosos? Estão cansados? É da necessidade de contar essa experiência para os outros que nasce a crônica. Leia o texto a seguir, que fala sobre a experiência de um torcedor supersticioso. Talvez, ao ler, vocês não sabiam o que significa supersticioso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar isso no meu dicionário, ou pelo próprio Google, alguma coisa que me faça entender o significado da palavra supersticioso. Eu trouxe aqui, peguei pelo Google mesmo. É uma crença que faz com que alguém crie certas regras ilógicas, tenha medo de coisas inofensivas ou acredite em coisas sem fundamento. Isso é ser uma pessoa supersticiosa. Mas no decorrer da leitura, no contexto, eu já vou entender o que é supersticioso, para quem não buscou isso aqui no dicionário. Vamos começar a leitura? Honradinho. Gervásio não se considerava supersticioso. Passa por debaixo de escadas, não se preocupa com gatos pretos cruzando à sua frente. Sextas-feiras 13, ele tira de letra. Mas, como não poderia deixar de ser, Gervásio tem uma pequena, minúscula superstiçãozinha. Desde a final de Copa de 1994, em que estava de serviço como segurança de um depósito de gás na periferia de Guarulhos. Ele escuta o final da Copa com a participação do Brasil no pequeno rádio de pilhas. Todos sabemos que o Brasil acabou campeão naquela Copa. Apesar do time meia boca, graças ao Romário e ao infortúnio do italiano que perdeu um pênalti na final. Gervásio, radinho colado na orelha, rua deserta e o silêncio sepulcral ao redor. Vibrou e gritou muito. Como nasceu em 1970, este foi o primeiro título da seleção do Brasil e que ele pôde comemorar. Em 1998, durante a época da Copa na França, Gervásio trabalhava em uma outra empresa. E esta colocou um aparelho de TV para os funcionários assistirem aos jogos. No final, plantado em frente ao aparelho, ao invés do show do Brasil que esperava, fomos obrigados a engolir o tal Zidane, dando as cartas e tornando a França campeã. Quando deu por si, radinho esquecido em alguma gaveta, Gervásio começou a acalentar a suspeita de alguma superstição. Os anos passaram, Gervásio pulou de emprego a emprego, mulher a mulher, Zilda, depois Clotilde, Conceição e finalmente Raimunda, agora ajudante de motorista de caminhão. Carvalho, que detesta futebol, a final da Copa de 2002, o surpreendeu, presos no lamaçal, numa BR, quando nos confins do Mato Grosso. Final da Copa, jogão entre o Brasil e a Alemanha. Gervásio, em vão, tenta argumentar com o patrão para permanecerem no posto de gasolina em que estavam.
Este não quer saber e partem para o norte, resultando no inevitável encalhe. Lama e barro por todos os lados e os bravejante carvalho não cessa de praguejar. Gervásio, prevenido, sacou o radinho talismã e, sentado ao lado de uma lona que cobria a carroceria, vibrou cada segundo que o Brasil trouxe o tão sonhado pentacampeonato para casa. O velho sânio, gasto e usado, funcionou. Chegando agora a 2014, a Copa do Brasil. Gervásio tenta em vão acreditar que estarem na final, mas nossos sonhos foram destroçados por uma blitz alemã e o 7-1 ainda ecoará como ferida aberta na mente dos brasileiros por muito mais tempo. Nossa autonomia destruída, somos o país do futuro. Sempre tem mais e blá 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 blá. 4 anos se passaram. Muita coisa aconteceu nesse período. Experiente e prevenido, Gervásio já comprou pilhas novas para o seu valente radinho. Não lê jornais e nem tampouco acompanha noticiários pela TV. Internet, desconfia, não é boa coisa. Por ouvir dizer, agora traz e revende muambas do Paraguai. Tem uma barraquinha de bugigangas numa feira de periferia de Osasco. Assistiu apreensivo ao empate do Brasil na estreia contra o ferrolho suíço. Mal ao Goro, mas iria piorar. Seu barraco numa favela na periferia da cidade foi roubado enquanto ele estava fora. Desesperado, em meio aos caos de caixas derrubadas e coisas bagunçadas, primeiro foi buscar o seu velho e predileto amuleto. Em vão, o radinho foi levado pelos gatunos, que não sabem o estrago que acabaram de fazer. Certamente não teremos Brasil na final. E para Gervásio, a Copa acabou. César Fittipaldi, o Radinho, Crônicas da Copa. Então aqui, essa atividade aqui foi falando sobre a partida de futebol. Então, acho que de vocês aqui, poucos conhecem, né? Se alguém já ouviu, né, a narração de futebol pelo rádio. Então, hoje já não se tem mais esse hábito, mas antes tinha sim, tá? Então, o que vocês acharam da vida de Gervásio? Se assistiram aos jogos na última Copa do Mundo e como foi esse momento? Isso foi uma superstição? Ele acreditou? Será que o radinho ia fazer mesmo toda a diferença? Agora, voltando aos slides, nós vamos agora fazer a interpretação do gênero, tá? Do texto vocês vão fazer em casa, tudo bem? Vamos conhecer, então, a nossa aula principal é para conhecer o gênero crônica, então nós vamos focar nessa aula como interpretação do gênero e de lição de casa vocês vão responder a interpretação de texto, tá? Se necessário, faça novamente a leitura, tá? Se é alguma coisa que você não entendeu aí, tá? Conhecendo o gênero. As crônicas partem de uma situação ou de um elemento do cotidiano, chamado de motivo. Qual é o motivo da crônica O Radinho? Então, ele apresenta um dos elementos da crônica que preciso de ter o quê? Chamado de motivo. O motivo da crônica O Radinho foi os esportes olímpicos? Foi a Copa do Mundo de futebol? Ou o motivo da crônica foi a vida de um trabalhador? O motivo da crônica do Radinho foi a Copa do Mundo de futebol. A 2. Qual é o tipo de narrador e o foco da narrativa crônica O Radinho? Lembrando que nós temos 2 tipos de narradores, né? O narrador personagem é o que ele participa da história, né? Ele está em primeira pessoa. E eu tenho o narrador observador, tá? Ele apenas observa, ele não participa, está na terceira pessoa. E ele é o narrador observador ou onisciente, tá? Então, aqui, que tipo de narrador o foco da narrativa da crônica O Radinho? Primeira pessoa, não participa.
Primeira pessoa não participa da narrativa? Não, primeira pessoa participa. Primeira pessoa, narrador, personagem, participa da narrativa. Ou terceira pessoa, narrador onisciente, ele não participa da narrativa. Ou terceira pessoa participa da narrativa. Aqui, sim, a terceira pessoa, narrador onisciente ou narrador observador. A3. A narrativa da crônica O Radinho apresentou um enredo completo com situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Teve todos esses elementos de uma narrativa? Então, a situação inicial em que é a parte do texto em que se apresenta os personagens e a introdução da história. Houve isso? O conflito. Conflito é o momento da história em que surge uma situação que precisa ser resolvida. Teve isso? O clímax é quando a situação atinge aquele momento de maior tensão, de roer as unhas. Teve esse momento? E o desfecho é quando, o conflito é solucionado. Então, se a gente voltar no texto, a gente vai perceber que teve todos esses elementos do enredo da narrativa. Então, aqui. Cadê meu ponteiro? Aqui. A situação inicial da história é a primeira experiência de Gervásio com o Radinho. Ele começa contando, ele é apresentado, Gervásio é apresentado ao Radinho, Então, eu tenho isso, tô apresentando a introdução da história, tá? O conflito é quando o Brasil não vence a Copa e Gervásio suspeita que seja por causa da ausência do Radinho. Então, lembra, conflito é o quê? É quando o momento surge uma situação que precisa ser resolvida. E o clímax é quando Gervásio se prepara para acompanhar a Copa de 2018 com o seu Radinho. Lembra? O clímax é aquele momento de maior tensão. E no final, o desfecho é quando ele percebe que o Radinho foi roubado, o que faz desanimar da Copa. Então, eu tenho a situação inicial, eu tenho o conflito, eu tenho o clímax e eu tenho, obviamente, o desfecho. Tá? Aqui eu tenho um esquema de crônica com seus elementos, tá? Então, aqui vamos ter bastante atenção para a gente realizar essa atividade. Então, os elementos da crônica: título, o enredo, diálogos, motivo, narrador, personagens. Esses aqui são os elementos que eu preciso ter na crônica. Um desse aqui não estava presente na crônica do Radinho. Qual foi? Foi o título, foi o enredo, foram diálogos, motivo, narrador, personagens. Teve o título, teve um enredo, falando sobre a superstição dele. Teve o motivo, que foi a Copa do Mundo. Teve o narrador observador, e teve o personagem, que foi o Gervásio. O que faltou? Diálogos, tá? O cronista costuma se confundir com o narrador, pois ele conta a história partindo de sua experiência pessoal ou ele conta a história inserindo suas opiniões no meio da narrativa. Conta a história, a sua experiência pessoal, ou ele insere suas opiniões no meio da narrativa. Ele conta a história inserindo suas opiniões no meio da narrativa, tá? Para casa, eu vou pedir que vocês realizem, como eu já tinha falado, a interpretação do texto, tá? Sobre a crônica, nós discutimos, esse texto, esse gênero textual, e para casa vocês vão realizar a atividade da interpretação de texto. Tirar a foto e mandar para a prova. Ok? Beijos, boa leitura, boa atividade.